A vida material nos envolve em obrigações e expectativas que muitas vezes são esmagadoras. Provações e desafios são colocados na nossa jornada terrena e fazem parte de um plano divino. Mas se você é daqueles que vive reclamando da vida e dizendo que não pediu para nascer, saiba que isso é um ledo engano. Fique conosco aqui neste episódio para entender um pouquinho sobre os contratos que você pode ter feito no mundo espiritual. Papo místico. Meu nome é Quitéria Dark e depois que eu entendi que eu assinei um contrato com o mundo espiritual há umas décadas atrás, ficou muito mais fácil de focar no aprendizado e resmungar menos. Meu nome é Gabriel Menezes e recentemente eu vi um vídeo de umas crianças trabalhando na lavoura de cana, cortando cana, e as crianças falando que tudo que queriam é sair daquela vida. E eu reclamando da minha, mole. Pois Não, é. Isso é uma coisa assim, realmente pra gente refletir, né? Porque esses dias você tava reclamando de fazer compras no supermercado. Pois é, tem gente que nem dinheiro pra fazer compra no mercado tem. Não, é porque assim, era muita sacola, muita coisa, Sim, muito peso, mas tinha que tirar que... uma parte do sábado pra fazer compra. Gente, Qual você o problema, devia estar né? agradecendo porque tem dinheiro pra fazer compra, meu É filho. verdade. Você tá resmungando do quê? É verdade, a gente resmunga às vezes sem nem perceber, né? A gente reclama sem ter motivo, né? Realmente é um mau hábito, né, que o ser humano acaba tendo, né? Não, super. E assim, isso é o... Assim, não era nem motivo pra reclamar, né? Porque é motivo pra agradecer. Mas muitas vezes a gente se depara aí com as exigências do mundo material, né? Porque a gente sabe que não é fácil viver encarnado. É verdade. E aí a gente esquece que, na verdade, são oportunidades de aprendizado, não é mesmo? Uhum. E, bom, o episódio de hoje é sobre isso. É como a gente tem que parar de resmungar no fim das contas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre como a vida material, as exigências de estar aqui vivendo na carne, né? Também acaba aí nos pegando em vários pontos e às vezes fazendo até a gente esquecer o verdadeiro propósito da vida, que é evoluir. O fardo das obrigações materiais acabam colocando alguns pesos sobre nós, né? O cotidiano, ele acaba nos colocando numa cacofonia de atividades, compromissos, perturbações, funções, obrigações e um monte de boleto para pagar, compromisso financeiro, trabalho, família, passeio, dever social, e até a gente às vezes tem que lidar com as expectativas que a gente acaba colocando sobre nós mesmos, uma autocobrança. Não, eu deveria fazer mais, eu deveria trabalhar mais, eu deveria conquistar mais, eu deveria ter aquilo, outro. Enfim, né? E até, inclusive, essas expectativas, eu acho que muitas vezes elas não são apenas sobre o mundo material, mas ela também está vinculada com a nossa autocrítica e com o que a gente espera da gente mesmo para o mundo espiritual. É comum que, meio a tantas responsabilidades e coisas, a gente fique sufocado, né? Como se a vida se resumisse a uma série de obrigações que nunca cessam. E quando nos deixamos ser dominados por essa visão, essa conexão com o espiritual acaba se enfraquecendo. Ela fica, de verdade, obscurecida pelas preocupações, ocupações humanas ou mundanas, né? E aí aquilo, né? A gente vai perdendo a conexão, vai se distanciando da espiritualidade de nós mesmos. Aí começa a tal da reclamação, o tal do mimimi e resmungando, né? E a gente esquece que o reclamar é pedir mais daquilo. Exato. Porque o reclamar é como se você estivesse clamando por aquilo 2 vezes. Exato, né? E Então... é muito curioso porque, cara, nossa, reclamação é um vício. Gratidão é uma parada que tu tem que se desenvolver pra trabalhar, né? Pra ter, pra praticar. Mas você sabe que às vezes podia também... ser ao contrário, né? A gratidão podia ser natural do ser humano. Podia. E a reclamação tinha que ser treinada pra desenvolver. Mas você sabe que eu fico pensando às vezes? É horrível reclamar, mas cara, eu vou te dizer um negócio, vamos ser sinceros que a gente tá encarnado,
que reclamar também alivia o psicológico? Não sei, vai pra terapeuta, vai meditar. Não, mas na terapia é isso, você vai lá pra reclamar, ou você acha que você vai lá porque você tá bom? Você não vai lá porque você tá bom. É bem isso, né? A terapia... Eu nunca vi ninguém que faz terapia que, nossa, eu tô incrível, eu vou fazer uma terapia. Nunca vi. A pessoa só vai quando ela tá ruim. É complicado, porque pelo menos a minha linha de trabalho é pra melhorar o que já tá muito bom. Ah, não, mas aí você já pegou clientes, você já trabalhou eles e eles estão agora nessa linha. Eu tenho muitos clientes assim, mas também tenho... Mas não chegaram bom, senão não tinha vindo fazer terapia. Exatamente, eu tenho clientes também que vieram com queixas, Tá vendo? Reclamações. Mas enfim... Vieram com queixas de coisas a serem melhoradas que estavam uma merda. Então, aquela história de que a fofoca é edificante, eu queria normalizar um pouco de que a reclamação é às vezes edificante pra você não surtar, entendeu? Eu tô falando isso pelo meu momento. De onde tu tirou que a fofoca é edificante? Sei lá, as pessoas que falam, eu não acho que fofoca é edificante. Tá. Mas você ficou ouvindo aquele podcast Picolé de Limão que é só fofoca da vida dos outros. Aquilo ali é cérebro embaixo da torneira. Quando eu tô estressado, quero fugir da minha vida, eu vou ver os problemas dos outros, entendeu? Pra eu agradecer sobre a minha vida. Faz sentido. É sobre isso. Mas enfim, gente, eu queria falar um pouco sobre uma obra incrível que tem a ver também com o tema de hoje. Que é o livro Missionários da Luz, que é exatamente do Espírito André Luiz, psicografado, como sempre, por Chico Xavier. Por que eu tô falando desse livro e a gente nem tá na Roda Mística ainda? Mas na Roda Mística a gente vai indicar outra coisa. É porque ele revela que muitas das dificuldades que nós encontramos no plano espiritual... Ou melhor, no plano material. Claro, desculpe, no plano material, na verdade, são provas planejadas antes da gente encarnar, não é mesmo? Então, com o propósito aí de nos proporcionar experiências que são necessárias para o nosso progresso espiritual, a gente vive esses BO na vida, gente. Não tem muito traçado para o nosso crescimento, evolução pessoal, e muitas vezes a gente mesmo reclama: eu não queria estar encarnado, eu não queria ter essa prova, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. E a gente, na verdade, pediu, a gente traçou, a gente planejou, e tudo isso é pro progresso, né? Então não se trata de um peso imposto de fora, mas de uma escolha que o espírito, no seu estado maior de consciência, quando desencarnado, faz em seu planejamento reencarnatório, é claro, com a ajuda de mentores e outros espíritos mais qualificados e capacitados, para que essa alma, ao encarnar e passar por essas experiências, fique consciente, evolua e cresça e possa entender a importância de enfrentar e superar alguns desafios. Quando eu olho para o meu passado e os perrengues que eu passei, se me perguntassem, você faria tudo de novo, passaria por esse mesmo caminho? E eu responderia com outra pergunta. Eu teria que passar por essas coisas para chegar onde eu cheguei hoje? Sim, então eu faria tudo de novo igual, entende? Então assim, porque no final eu olho para trás e vejo que essas coisas colaboraram para com a minha evolução. Eu cresci muito por causa delas e eu sou quem eu sou hoje graças às coisas boas e coisas não tão boas, os perrengues, as situações puxadas que eu passei. Nossa, super. E aí um parêntese aqui, porque eu acho que esses aprendizados, embora aí... muitas filosofias acreditam que ele começa quando você dá o primeiro choro ali. Eu acho que ele começa a se acentuar depois dos 7 anos de idade. Assim. Eu tenho essa coisa com os 7 anos. Parece que os 7 anos é quando a sua vida realmente começa. Mas assim, dentro de uma evolução da própria consciência humana, do próprio entendimento humano, da psique da criança, realmente a partir dos 7 anos, é quando o mundo externo começa a se tornar mais real do que o mundo interno. Porque dos 0 aos 7, o mundo interno, o mundo da imaginação, o que acontece dentro de você, por isso que a criança é tão criativa, tão imaginativa, é muito maior. E as coisas que são, vamos dizer, absorvidas do ambiente externo vão para o seu interior e formam ali o seu sistema de crenças que você vai levar para o resto da vida. Depois dos 7 anos, o mundo externo, você começa a querer procurar o seu espaço no mundo, sua identidade,
você começa a desenvolver a sua personalidade. Não que você não tenha personalidade desde que você nasceu, mas você começa a reagir mais ao que acontece no mundo externo. O mundo externo se torna muito real. Por isso que, de fato, as maiores lembranças que você tem da vida é a partir dos 7 anos, e é a partir daí que parece realmente que a vida está acontecendo mesmo, se você olha para trás. Sim, é super isso. São setênios, né? E quando a gente olha para toda a nossa história e as coisas que a gente passou, só faz sentido mesmo quando a gente passou. Depois que passou toda a porcaria, todo o caô, como a galera fala, depois que passa o perrengue, só depois que você supera, que tu olha pra trás e tu entende. Mas não, quando tu tá ali... de um tempo, realmente. Não é que ele passou assim, passou há 3 dias não, e eu já, exato, né? eu já Por isso tô que eu falei, entendendo. superar o perrengue, né? Tu ter a sabedoria depois pra olhar pra trás e falar, caraca, olha só, realmente fez sentido eu ter passado por isso. Tem coisa que aconteceu na minha vida que eu só fui entender depois de 13, 14 anos. Uau. 15 anos, por aí, entendeu? Talvez eu entendi tarde demais, talvez. Não, nunca é tarde, é tudo no tempo. Mas, enfim, cada um gente, tem um tempo, entende? Leva aí o seu momento, né, para ser construído dentro do nosso consciente ali, os aprendizados. Exato. Mas uma coisa que eu queria falar é que quando a gente tá encarnado, né, a gente se esquece com muita frequência que, embora nós sejamos chamados aí para viver no mundo material, nós não somos apenas ele. O mundo material é apenas uma passagem, não é a vida, né? Enfim, né? Claro. E eu acho que isso parece óbvio, né? Porque a gente já ouviu aí tantas vezes a tal da frase: você não é um corpo, né? Você é um espírito. Ou frases, eu não estou... Como é que é? Eu não sou isso, eu estou isso. Todas frases que remetem a gente vê muito, né? A efemeridade. Existe essa palavra? Sim, efemeridade. Nossa. A efemeridade do mundo material. Da vida, né? Desse corpo e tudo mais. Na verdade, assim, nós estamos como espíritos encarnados, sujeitos à lei da matéria, mas a nossa verdadeira essência, ela é espiritual. E é nesse entendimento exatamente aqui que reside a chave para suportar o peso das responsabilidades que é viver na Terra, que é viver encarnado, que é pagar os boletos, entendeu? Exato. Você está apegado ao teu espiritual, você compreender que aqui é uma escola, você compreender que a verdadeira pátria não é a material, mas a espiritual, vai tornando os fardos aqui na vida terrena mais fáceis de serem suportados. Você consegue passar pelas situações com mais graça e leveza. E quanto mais tu vai expandindo a tua consciência quanto a isso, você também vai percebendo a importância de você mudar a sua consciência se você quer mudar algo na tua realidade que não está te agradando. E a partir dessa nova consciência que vai se renovando, expandindo, crescendo cada vez mais, você vai fazendo novas escolhas e ações mais alinhadas com o que você quer viver. O Espírito Emmanuel, em diversas obras psicografadas lá pelo Chico Xavier, nos alerta também para o risco de nos deixarmos dominarmos pelas preocupações excessivas com o mundo material, porque assim a gente esquece tudo do que é o reino espiritual. Se a gente fica só apegado na matéria, preocupado, eu tenho que pagar isso, tenho que fazer aquilo, você esquece do reino espiritual. Total. Eu acho que, na verdade, é mais assim, todo mundo tem um momento na vida que esquece um pouco o mundo espiritual, né? E é cíclico, tem semana que eu tô mais conectado, exato. Tem semana que eu tô totalmente desconectado, é assim. E eu tenho, os meus ciclos, eles são mais... como é que eu posso dizer? Longos. Eu tenho ciclos assim de 3 meses que eu estou completamente espiritualizada, não sei o quê. E tem outros que eu tô assim, meu Deus, quem sou eu? Existe um mundo espiritual ou eu tô vivendo só pra pagar boleto, entendeu? Mas eu acho que quando a gente se identifica unicamente com o corpo, com os bens materiais e com as convenções sociais, a gente se torna prisioneiro da matéria. Exato. E é esse o perigo da coisa, sabe? Exato. No meu caso, embora eu tenha esses ciclos, eu volto rapidamente, assim, pros eixos. É muito louco, porque, tipo,
Mas parece que às vezes eu preciso chegar no ápice da coisa. Uhum. Pra eu me tocar, eita, eu tenho que voltar, entendeu? Por isso que as filosofias transcendentais vão sempre ter como base o tripé do não apego ao material, da autenticidade, você buscar o seu eu autêntico, ou seja, de você se entender, para daí você, desapegado do bem material, você vai, você vai trabalhar para conquistar as coisas, talvez, mas você não vai ficar tão apegado a essas coisas, né? E nem quando você perder, você vai morrer porque perdeu aquilo. Quando você entende quem você é em essência, você começa a ligar o botãozinho do F para as convenções sociais. Você começa a ignorar todas essas coisas. Claro, você não vai ser mal educado, não vai ser um brucutu, mas você não vai ligar tanto pro que as pessoas dizem, falam. E além disso, o outro tripé é que ele chama de desidentificação ou a não identificação. Para você não levar tudo tão a sério, tu não levar tudo pro lado pessoal. Por isso que vamos dizer, essas filosofias transcendentais, por exemplo, o budismo, falam dessas coisas. E se a gente praticasse isso, a gente iria estar muito mais espiritual. Espiritual não se trata de você ir para a igreja, acender um incenso, ir para um templo, bater um tambor, ir para um centro, terreiro, ir para sei lá onde for. Não é sobre isso. A espiritualidade é você lembrar que isso aqui é apenas uma passagem e no final aproveitar essa passagem para o engrandecimento, a evolução e a expansão da sua consciência, né? E aí, é claro, a gente não pode, entendendo, ok, eu sou um espírito tendo uma experiência material, mas eu não vou negligenciar minhas responsabilidades terrenas, mas vou aprender a viver com discernimento e equilíbrio. Lembrando que essas coisas são temporárias. Cara, tudo é um aluguel aqui na Terra. Eu tava falando com uma pessoa recentemente no WhatsApp e essa pessoa, ela puxou um papo falando de um cara que ela conheceu e que esse cara era super ligado com lei da atração e blá blá blá, e de repente ele se desligou disso. E aí ele veio me perguntar, será que essa pessoa esqueceu do Dharma, que é a experiência de viver na Terra? Será que ela está desligada dos bens materiais? Aí eu falei, não, né? Talvez essa pessoa só tenha aprendido o que é mais importante na vida, que é o espiritual. E aí eu falei ainda, por exemplo, você compra uma casa, trabalha a vida toda para comprar uma casa, trabalha uma vida toda para comprar um carro, você tem ali um bem. Cara, tudo isso é emprestado, porque esse corpo ele vai perecer. E essas coisas vão ficar. Então, mesmo a casa que você compra, mesmo o carro quitado na garagem. Ai, para de falar que você tá me desanimando. É tudo aluguel. É tudo aluguel. É tudo emprestado. É tipo assim, faz muito sentido essa coisa da casa, né? Vamos entrar um pouquinho nesse ponto aqui, até porque é algo que eu tô vivendo. Essa coisa, eu sempre quis muito comprar uma casa, porque eu acho que eu ia depender bem menos do capitalismo, tá? Apesar de que comprar uma casa é o capitalismo também. Exato, e depois você vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar um monte de coisa. Você continua tendo que depender do material. Mas eu acho que, eu não sei, o que me leva a refletir é tipo assim, o que eu preciso fazer pra comprar uma casa em 2024, meu pai? Tá cada vez mais difícil. Não, porque assim, né? As coisas vão vamos ser aumentando. real aqui, ser real. Os nossos pais compravam terreno, casa, construía com muito mais facilidade que a gente. Claro. Hoje tá muito mais difícil isso. Pros milênios comprarem qualquer coisa, os milênios normais, igual nós, assim, né? Cara, que dificuldade. Meu Deus, primeiro que assim, você vê o preço de um trem hoje, amanhã já tá 2 vezes o valor que tu viu hoje. Exato. Então, assim, enfim, né? A gente vai alugar, comprar, na verdade, mas alugar um espaço espiritual por X anos, né? Exato, continua sendo um aluguel. Porque é triste, nada mas é teu, nada é permanente, entende? Exato, ainda é um aluguel. Então, enfim. Não quero te desanimar, mas é a realidade. Mas eu acho que eu já morei na rua em alguma vida. Então você quer ter uma casa pra se sentir segura que nessa vida você não vai morar na rua em nenhum momento, não né? sei, eu tenho isso muito forte, assim, dentro de mim, entendeu? Que eu tenho que comprar uma casa. Mas, enfim.
Enfim, mas assim, seguindo aqui o fio da meada, a gente tá aqui numa vida terrena que é uma escola. Todas as responsabilidades que a gente assume, seja manter um lar, adquirir bens, são, no final, também lições para o espírito. Claro. Sempre são lições valiosas para o espírito. Por exemplo, comprar uma casa vai te ensinar disciplina, resiliência, paciência, organização. Vai te ensinar coisas. Então, mesmo que seja um aluguel, mesmo que comprar uma casa não seja uma posse definitiva, seja só realmente um aluguel pelo período que você está aqui na Terra, porque depois que você desencarnar, você vai reencarnar de novo e vai ter que alugar de novo, né? Eu não só nasci na mesma família. Né? Se a gente tiver mérito, a gente nasce como herdeiro. Enfim, cada desafio, seja uma dificuldade no trabalho, a necessidade de prover para a família, as obrigações sociais, tudo isso é oportunidade de crescimento. Então, nós não estamos na Terra para evitar o fardo das responsabilidades. Pelo contrário, é para aprender a lidar com elas de uma maneira cada vez mais sábia e elevada, enxergando o que cada situação pode nos ensinar e, na medida do possível, mantendo essa conexão com o espiritual. Claro, e eu acho que quando a gente aceita essas nossas responsabilidades com amor, com compreensão, a gente deixa de ver como fardo também, né? Fardos insuportáveis. E eu acho que a gente passa a entender como um instrumento mesmo para o nosso aperfeiçoamento da alma, sabe? Então, gente, é sobre isso. É lembrar que tudo que a gente passa, tudo que a gente enfrenta, seja prazeroso, seja desafiador, é fruto das nossas escolhas do presente, do passado, e que nós temos aí o poder de transformar o nosso destino por meio das nossas ações conscientes. É isso aí, lei da causa e efeito, karma, chame como você quiser. Você planta a sementinha, ela nasce. Que sementinha você está plantando, né? É uma erva daninha ou uma macieira? Pois é, né? Uma pessegueira, igual que a gente tem aqui, né? Enfim, Jesus, né, na sua sabedoria infinita, nos ensinou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse alívio que o Cristo promete não significa que nossas responsabilidades desaparecerão, mas sim que ao compreendermos essa verdadeira natureza espiritual, a nossa verdadeira natureza espiritual, e nos conectarmos com as forças superiores, nós vamos poder carregar os nossos fardos com apoio, com força, com paciência, com leveza e serenidade, porque o que muitas vezes torna o fardo mais pesado do que é você achar que está carregando isso sozinho. Claro. Ou sentir que está carregando sozinho. Da maior parte dos sofrimentos humanos, a sensação de estar sozinho, carregando um fardo sozinho, é o que mais dói na alma humana. Só que quando você, mesmo que eu sou uma pessoa aposentada morando numa casa sozinha, não tenho filho, não tenho neto, não tenho marido, tô sozinha mesmo no mundo. Saiba que você não tá. Claro que não. Esse fardo não está sendo carregado sozinho por você. Você tem todo um amparo espiritual. Existem ali, se por exemplo o seu marido já foi, é muito provável que ele possa estar te auxiliando nesse momento, ou outros que tenham ido antes com mais condições de sustentar ali você e te ajudar nesses momentos. Por isso que orar, tá sempre ali, prece, oração, a meditação, a prática da caridade, vão ser sempre os recursos espirituais mais valiosos que vão nos ajudar a encontrar equilíbrio em meio às responsabilidades terrenas. Porque quando a gente se sente conectado nos nossos momentos de maior angústia, desespero, falta de esperança, a gente olha para cima, para o alto, e lembramos que não estamos sozinhos, que temos guias espirituais, mentores. A força divina nos ampara em nossa jornada. A gente se sente revitalizado, se sente apoiado, ancorado, erguido. Então, nunca estamos sozinhos. Não tema. Os boletos, as preocupações, tudo isso são, como na escola, a gente não faz teste, prova, vestibular, avaliação, é um pouco disso, né?
Sim. Tão importante não esquecer. Claro, e que a gente possa lembrar, né, que a matéria é transitória, sempre que a gente se sentir aí nessa cacofonia, nessa loucura que é viver encarnado, e que as responsabilidades que nós assumimos aqui, na verdade, são lições valiosas aí pro nosso progresso, não é mesmo? Uhum. E também é importante a gente desenvolver a capacidade de ver além do imediatismo. Porque quando a gente tá nessa loucura, é muito complicado a gente ver além do imediatismo, não é mesmo? Verdade. Então, quando a gente compreende que a nossa verdadeira missão ela é espiritual, a gente transforma o peso aí das nossas obrigações em degraus para nossa evolução espiritual. É isso aí. Então, que tenhamos paciência, mas acima de tudo fé, confiança, esperança, que esses fardos, as dificuldades vão passar. Não esqueçamos jamais do espiritual. Eu falo sempre, e essa não é uma frase minha, mas eu falo sempre para os meus alunos: cuide das coisas do espírito e todo o resto vai ser dado. E realmente, nossa, tudo é amparado, tudo é... Eu às vezes me surpreendo como a providência divina vem por caminhos misteriosos e nunca deixa de nos amparar, mas não podemos deixar de estar conectados ao espiritual. Claro. Vamos para a nossa roda espiritual, não, a nossa roda mística, então. Que pode ser espiritual, bora lá. Bem-vindos à nossa roda mística. Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Chegamos na nossa roda espiritual, quer dizer, roda mística. E o que a gente vai indicar pra galera? Na nossa roda espiritual, a gente vai indicar um livro que é um dos, digamos assim, romances espíritas mais profundos e emocionantes aí da literatura. Ele se chama Paulo e Estevão. É uma psicografia aí do Chico Xavier, ditada pelo espírito do Emmanuel. E, gente, na verdade, essa obra traz... Por que a gente está indicando ela, né? É importante a gente falar sobre isso. Porque ela traz uma narrativa que é envolvente e tem tudo a ver com o tema que a gente falou hoje. É sobre a vida do Paulo de Tarso. Acho que muita gente ouviu falar dele, né? A famosa frase aí: uma imensa nuvem de testemunhas, né? A gente já falou. Então, o Paulo de Tarso é um dos principais apóstolos do cristianismo e a sua jornada de transformação espiritual é marcada aí de arrependimento, de coragem, de superação. Tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Então, fica aí. Você acha também em audiolivro. Já tem esse aí também, audiolivro? Já tem em audiolivro. Então, fica aí a dica. Mais um conteúdo para complementar o episódio que a gente trouxe para vocês hoje. E é um tipo de conteúdo que edifica, né? Porque você ouve a história, você vê ali a narrativa de alguém que passou por augúrios, dificuldades e muitas situações e adversidades na vida. E aí você acaba também se sustentando, olhando para o seu próprio peso, seu próprio fardo e falando: nossa, o meu não é tão pesado assim. Às vezes olhar também para a dor do outro torna o nosso fardo, torna o nosso peso mais leve. Foi como eu falei no início do episódio. Eu estava vendo um vídeo, ele é um vídeo antigo, mas era uma entrevista sendo feita em... não é garimpo que chama, mas é colheitas de cana. Corte de cana. Acho que é da década de 90, de 80. Eu não sei nem se existem mais situações como essa, mas eu não duvido também que não existam. E os famosos boia-frias, só que crianças, né? Trabalhando com os pais na lavoura de cana, cortando cana, comendo pão que o diabo amansou desde pequenos, assim. E o sonho dessas crianças era só sair daquela condição, olha só. Né? Então, às vezes a gente tá reclamando da vida porque tá fazendo uma coisa que não gosta tanto e não sei o quê. E crianças ali sofrendo. Então, olhar aquilo... Nossa, na hora me fez vestir a carapuça do se toca, porque você tá reclamando, você tem que só que agradecer. Olha só a situação dessas crianças, né? Então, fica essa dica aí para vocês. Esse livro, ele ou no formato de áudio, ou queira como quiser assisti-lo, ouvi-lo ou lê-lo,
vai te ajudar também, porque é uma história realmente muito tocante, emocionante, de muitos desafios, muitas dificuldades, muitas barreiras e adversidades que Paulo de Tarso passa. É isso aí, gente. Um beijo no coração. A gente vai ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Até mais.